alguns de vocês já vão identificar quem é. Se você perguntar para ele a qualquer hora, você está com fome? Ele diz o seguinte: sempre. Nasci com fome, sempre estou com fome. Agora, quando nós pensamos em fome, nós temos fome de quê? Nós vivemos uma sociedade que clama por uma série de coisas. Alguns querem poder, outros querem sucesso, querem ter um monte de gente o seguindo, dando os likes que querem dar, que pretendem o compartilhamento daquilo que postam nas redes sociais. Fome de quê? Fome de prazer, fome de ser louvado. Fome de quê? A passagem que nós temos diante de nós aqui, ela fala sobre fome e sede de justiça. E eu suponho que, pelo emprego dessa palavra, justiça, nós podemos ter uma visão não tão clara, ou talvez até distorcida, do que é justiça, já que essa palavra, quando traduzida para o português, justiça, ela pode ser compreendida de uma maneira ou de outra, tanto quanto a execução da justiça, como a administração de uma pena, por exemplo, mas também ela deve ser olhada, como nós vamos olhar agora, com a ideia de justiça no sentido de um padrão de integridade. Eu suponho que hoje em dia não se use mais tanto esse termo, mas no passado era comum se dizer: essa pessoa é uma pessoa justa. E isso não significava que estava fazendo justiça para alguém, mas sim que tinha uma conduta ilibada. E ao olhar com vocês para essa mensagem que nós temos aqui, fome e sede de justiça, eu quero focalizar justamente isso com vocês, porque ele está falando aqui não é por alguém que esteja sedento e clamando para Deus derramar seu juízo sobre quem deve ser derramado. Mas aqui, fome e sede de justiça significa estar extremamente necessitado e desejoso e ansioso por levar uma vida marcada pelos padrões de Deus. Isso é fome e sede de justiça. Isso significa levar uma vida não marcado por o desejo de ser simplesmente abençoado, desfrutar das bênçãos de Deus, não simplesmente ter sucesso, não ter poder, não ter ganhado dinheiro, mas o maior desejo é andar alinhado com a vontade de Deus. Eu chamo a sua atenção para algumas passagens das Escrituras que evidenciam esse desejo que nós devemos ter. Por exemplo, a primeira observação que eu quero fazer é em cima do próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, no versículo 8, ele diz: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Bom, em primeiro lugar, veja, o apóstolo Paulo está colocando aqui o desejo de ser tido por justo diante de Deus. E aqui o ser tido justo diante de Deus não é o ser justo em função das suas qualidades próprias, sua justiça própria, mas uma justiça que vem de Deus. Então, o que ele está colocando aqui é que Paulo alcançou a justificação, o ser justo diante de Deus, somente através do Senhor Jesus Cristo, e ele somente creu. Então, e no primeiro lugar, no versículo 8, então, de Filipenses 3,
ele está tratando especificamente do que é chamado de justiça posicional. Por crermos em Cristo, somos justificados, somos declarados justos. Ainda que não sejamos em termos de conduta, de procedimento, nós somos declarados justos, uma vez que Jesus morreu pelos meus pecados, a minha condenação foi transferida para ele, a sua justiça foi transferida para mim, foi creditada para mim. Entretanto, quando ele fala a seguir, no versículo 12, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Veja, ele foi declarado justo, mas ele ainda não alcançou a perfeição. A sua vida é marcada por imperfeição. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele não alcançou a perfeição. Ele tem o crédito da perfeição, mas ele não alcançou a perfeição. Então, ele está levando a sua vida perseguindo o propósito, a proposta de Deus de ele ser aperfeiçoado, ele ser mais perfeito do que ele está. E isso significa ser mais perfeito a cada dia, semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Veja, as palavras que ele empregou aqui para descrever fome e sede de justiça, a primeira palavra que diz que fome é estar necessitado, é sofrer continuamente profunda fome. Sentir sede é sede mesmo. E a palavra, então, que vai falar aqui é justiça. No meio evangélico, hoje em dia, as pessoas estão em busca de algumas coisas. Alguns estão em busca de algum êxtase, de alguma alegria sublime, de alguma manifestação de poder. A colocação que o Senhor Jesus faz aqui é que é bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. A ideia aqui é eu buscar, desejar, aspirar, ter uma conduta semelhante à do Senhor Jesus em quaisquer circunstâncias. Ser semelhante a Ele, seguir o seu padrão, seguir a sua orientação. O Salmo de número 17, no versículo 15, diz o seguinte: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha que coisa interessante. O salmista tem essa expectativa de ser satisfeito por ter a semelhança com o Senhor. Então, aqui o que eu quero focalizar com vocês é que a proposta para nós aqui, fome e sede de justiça, tem a ver com essa percepção, essa compreensão, esse desejo de termos a nossa vida um reflexo do caráter de Deus nas diversas circunstâncias da nossa vida. Meu filho ficou 5 anos fora do Brasil, voltou o ano passado e alugou uma casa em Vinhedo. Supostamente ele trabalha em São Paulo e mora em Vinhedo e tem os familiares em Campinas, né? Com essa pandemia, ele faz tudo isso em Vinhedo. Mas, dias atrás, ele disse assim: pai, como eu devo proceder?
eu percebi agora que meu aluguel completou 1 ano, e eu fiz o pagamento, mas fiz o pagamento na, nos valores antes da correção de quando daria 1 ano. Eu não deveria ser cobrado disso? Nós conversamos um pouquinho. Vejam, ele tinha um padrão tem um padrão que era comum no México quando ele viveu, e aqui é diferente. Uma situação como essa, o que interessa é o que Deus espera, qual é o plano de Deus, qual é a conduta que nós devemos ter, cobrando-se ou não cobrando-se, qual é o procedimento que nós devemos ter como filhos de Deus. A ideia é ser semelhante ao Senhor Deus. O salmista diz de se alegrar, de se satisfazer com a semelhança com Ele. E hoje a grande pergunta é, que pode ser ilustrada simplesmente com o título de um livro bastante antigo, que era em meus passos, que faria Jesus? A ideia de fome e sede de justiça é exatamente essa. Dentro da realidade que eu estou vivendo, pela qual eu estou passando, como é que eu devo proceder? Qual é o padrão de procedimento que Deus tem para mim? O indivíduo que tem fome e sede de justiça é o indivíduo que está extremamente interessado. Mais do que isso, é algo fundamental, vital. Vejam, eu sei que isso oferece bastante elasticidade, mas para nós, com alimento ou sem alimento, na falta de alimento, alguns que têm uma massa mais perto da minha, a gente consegue sobreviver aí, se pouparmos nossas energias, 40 dias, até mais tempo. Mas sem água, o número que falam, e eu sei que existem pessoas que passaram disso, o número que falam é 3 dias. Agora pense, ele considera o bem-aventurado aqui o indivíduo que está esfomeado, está sedento, de uma maneira tão intensa quanto a nossa alma carece de comida e de água, por queremos ver o caráter de Deus reproduzido em nós, isto é, qual é a conduta que nós devemos ter? Como é que nós vamos lidar com as diversas questões da vida? Como é que nós vamos nos relacionar com as pessoas? Como é que nós vamos relacionar com o dinheiro que nós temos? Como é que nós vamos nos relacionar com as questões profissionais? A ideia é que fome e sede de justiça é um anseio profundo de em tudo em que estamos envolvidos haja um reflexo da vontade de Deus em nós, de forma que nós percebamos e os outros também percebam que há algo distinto em nós. Veja, para todo cristão, isso é um desafio tremendo. Não é para alguns, para todos os cristãos. Foi o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 24, que disse: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aqui ele está no ambiente de ele dizer: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E ele chega a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Há quem faça um paralelo entre esse texto de Paulo e uma realidade dos gladiadores nos dias de Paulo em Roma. Dizem que quando um gladiador ganhava, ele tinha que desfilar na quadra
arrastando o corpo do morto. Então, Paulo pega essa figura de um vencedor que tem que carregar o corpo marcado pela morte. Agora, no nosso caso, o corpo da morte é esse que nós temos. Nós temos a natureza pecaminosa, ela faz parte de nós. E nós ainda temos que desfilar com as marcas dessa morte, desse pecado. Isso que nos torna, como ele diz aqui no versículo 24, miseráveis. Mas ainda que tenhamos essa natureza pecaminosa, nós, por outro lado, temos as provisões do Espírito que nos capacitam a isso. Então, quando chegamos a mais adiante um pouquinho no texto de Romanos, no capítulo 8, no versículo 4, ele diz que os preceitos da lei se cumprem em nós pela ação do Espírito Santo. Então, na condição de filhos de Deus, de povo de Deus, nós temos um desafio aqui. E isso nos leva a uma outra passagem que, de novo, eu acho que muitas vezes pela falta de compreensão do conceito da palavra dikaiosine, que é a palavra que é traduzida por justiça nas duas referências. Veja, diz lá, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que é buscar a justiça de Deus? De novo, é buscar os padrões, a integridade, a retidão. É buscar a reprodução do caráter, da ética de Deus na nossa vida. Isso significa que uma série de coisas que você fazia antes de você se converter, agora você vai deixar de fazer. Você vai buscar fazer do jeito que Deus quer, que Ele estabelece. Então, veja, em Mateus capítulo 6, versículo 33, a lição, como essa lição que nós estamos vendo aqui, é uma lição de nós trabalharmos com o coração marcado pela ansiedade, pelo desejo, pela aspiração. Senhor, eu não quero te ofender com meus pecados, eu não quero ser tolerante com meus pecados. Eu quero, na verdade, viver conforme os teus padrões. No Salmo 119, versículo 20, diz assim: a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Que coisa interessante. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Consome-se. Há uma alma aqui extremamente carente, desejosa, ansiosa por conhecer qual é a instrução que vem de Deus. Quais são as ordens que vêm de Deus? Para então colocar em prática aquilo que Deus determina. Vamos lá. Alguma pergunta? Vamos lá, então a última referência que eu quero abrir com vocês aqui, antes de fazer algumas considerações práticas, é o Salmo 107, versículos, diz o seguinte: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas, em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Essa linguagem de Deus saciar o sedento e satisfazer o faminto é uma linguagem que é bastante recorrente dentro de toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Nesses dias eu estou estudando
uma passagem de Lucas, porque eu vou pregar Lucas a partir de finalzinho de agosto, e essa passagem está ali, dentro daquela mente judaica de Maria, que Deus vai saciar. Então nós temos essa promessa de que Deus deseja, está pronto a satisfazer o nosso anseio, a nossa necessidade, a nossa carência. Mas que carência é essa? Qualquer carência, qualquer fome, qualquer sede. Não. O princípio que está em questão aqui é que Deus quer saciar e suprir o desejo daqueles que aspiram reproduzir nas suas vidas o padrão de Deus. Quando eu era jovem, eu suponho que quase todos nós, quando pensamos na ideia de casamento, mesmo que nós possamos ter uma diferença discrepante de idade aqui, para nós era importante saber se a gente gostava da pessoa, e isso você não precisa nem saber, você sabe. E se a pessoa gosta de você? Isso aí é o que é mais necessário para o casamento. E na medida que eu fui aprendendo na vida e crescendo na compreensão de textos das Escrituras, que, na minha opinião, estavam mal interpretados, tanto por mestres meus como eu mesmo, acerca do que seria a vontade de Deus nessa questão, eu percebo que a coisa mais importante para duas pessoas se casarem é o caráter. Não é a emoção, mas é o caráter. O caráter que torna a coisa fundamental. Porque os insucessos dentro de casamento, isso fica muito nítido, tanto no meu casamento, quanto no casamento daqueles que eu aconselho, aquilo que é ponto fraco no casamento decorre principalmente, mas com facilidade acima de 90%, por uma questão de caráter. Eu sou honesto. Eu tenho o compromisso de sempre falar a verdade. Eu tenho o compromisso de sempre respeitar a pessoa. Eu tenho o compromisso de sempre dar prioridade para o outro. Eu tenho o compromisso de amar abnegadamente em favor da outra pessoa. Veja, pessoas de caráter não tem problema dentro do casamento. Os problemas no casamento normalmente se dão por princípios quebrados, por torções da verdade de Deus, da maneira como ela é aplicada ou não é aplicada. Então, quando o Senhor Jesus diz aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. É bem da verdade, nós não vamos ser totalmente satisfeitos nessa vida, mas seremos satisfeitos pelo Senhor, isso é, no processo que nós estamos agora, se espera que a gente esteja dia a dia, faminto e sedento, pela conduta conforme o padrão e a perfeição de Deus. Mas também sabendo que isso não vai se consumar nessa vida. Isso vai se consumar quando o Senhor voltar e nós então seremos semelhantes a Ele. O projeto, a fome, o desejo de ter a conduta, a reprodução do caráter igual ao do Senhor, ela será satisfeita. E lógico, a satisfação de cada um é proporcional ao quanto aspira e deseja.
Pessoas que aspiram muito pouco a alguma coisa, elas naturalmente vão se sentir menos alegres com o que alcançam. Mas quanto mais nós aspiramos pela justiça de Deus reproduzida em nós, significa que você vai se contentar, tanto com o viver da maneira com que Deus planejou para você, determinou para você, como também vai ter a certeza de que um dia será transformado e será semelhante a Ele. Perguntas? Em não havendo, nós passamos para a próxima bem-aventurança. Então, guarda aí essa ideia de fome e sede de justiça. Uma busca intensa por ver os valores, os princípios, as determinações de Deus, o caráter de Deus reproduzido em nós. Gente, um grande remédio para qualquer relacionamento é o cumprimento da justiça de Deus em nós. Conviver com uma pessoa que é paciente, que é amorosa, que é perdoadora, que é resignada, quero dizer assim, não é egoísta. É uma alegria para a pessoa que vive isso, e é uma tremenda alegria para quem vive com uma pessoa assim. Eu me lembro com muita admiração do que foi o comentário da viúva, no caso de Jonathan Edwards, com sua filha, quando o Jonathan Edwards faleceu. E aquela mulher disse: nós fomos privilegiadas de viver como um homem assim, como esse. Nós temos o privilégio de podermos andar como o nosso Senhor, e nós podemos dar aos outros o privilégio de viver com pessoas que são marcadas pela integridade de Deus. Posto isso, vamos para a próxima bem-aventurança. E cabe aqui fazer alguns exercícios com vocês, de que existem considerações aqui diferentes de como essas 8 bem-aventuranças se relacionam. E dentro dos exercícios de como essas bem-aventuranças se relacionam, uma das teorias, fruto de uma organização de pensamento, especulativa, mas ela é assim, é que as pessoas alguns colocam 4 bem-aventuranças como fundamento. E as outras 4 bem-aventuranças se apoiando sobre essas 4 anteriores. Então, as 4 anteriores são: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os que são mansos e fome e sede de justiça. E em cima desse fundamento, então, surgem as novas 4 bem-aventuranças. Se assim for, então, a primeira delas, que era o pobre de espírito, aquele indivíduo que tem plena consciência do seu estado miserável, e que depende absolutamente da compaixão, da graça, da misericórdia de Deus. Isso seria a base para a nossa 5ª bem-aventurança, que é o que nós falamos agora. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem, o que isso aqui não significa? Isso aqui não significa que, se você for misericordioso com os outros vão ser com você. Isso não necessariamente é verdade. Um exemplo disso
é que se você olhar para a vida de Jesus, que foi marcado por profunda misericórdia, ele não teve misericórdia dos homens que estavam ao seu redor. Então, basicamente, principalmente, quando ele fala de misericórdia, ele fala de uma característica de Deus. Nós que somos os pobres de espírito, fomos alcançados por Deus, por ele ser misericordioso. Agora, nós que temos essa consciência que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, nós devemos ser misericordiosos porque alcançaremos misericórdia. Veja, no mundo antigo, no ambiente em que Jesus falou, proferiu esse sermão, misericórdia era visto como uma doença da alma, um sinal de fraqueza. Naquela sociedade se valorizava a justiça, a coragem, a disciplina e o poder. Misericórdia, sinal de fraqueza. Vamos lembrar que todo cidadão romano, chefe de família, ele detinha o pátria potestas. Seu filho nascia, enquanto ele não fizesse, se ele não fizesse um sinal com a mão levantando o polegar, ninguém o pegava e ele não tinha direito à vida. Se ele estava descontente com um escravo, ele poderia, inclusive, matar seu escravo. E não somente seu escravo. A bem da verdade, eles podiam e matavam esposa e filhos. A crueldade, a dureza era parte daquela sociedade e aquilo era um valor naquela sociedade. Viu? O Senhor Jesus está se contrapondo totalmente à orientação daquele tempo, o padrão daquele tempo, e ele diz: bem-aventurados os misericordiosos. Ao longo da vida do Senhor Jesus, ele manifestou a sua profunda misericórdia. Por exemplo, ele se assenta e até inclui no seu grupo um homem que era um cobrador de impostos. Naqueles dias, extremamente mal visto na sociedade judaica, visto como um traidor. Mas o Senhor o incluiu. Mulheres que eram conhecidas não pelos valores morais que ela tinha, foram pessoas que foram acolhidas pelo Senhor. Cegos, surdos, mudos, leprosos, foram por ele alcançados. Uma ocasião, uma viúva, a caminho para sepultar seu filho. E vejam, as mulheres não eram valorizadas naquele tempo. Dentro da sociedade judaica, é verdade, era bem melhor do que no mundo romano. Mas uma mulher viúva. Mas o Senhor dá atenção para ressuscitar o seu filho. Uma mulher que foi flagrada em adultério, ele manifestou o seu perdão e ele manifestou sua bondade com ela. Ele a protegeu. Ele usou de profunda misericórdia com as pessoas que estavam em torno dele. O que não significa que ele teve misericórdia daquelas pessoas. O que é essa ideia de misericórdia? Em Hebreus capítulo 2, versículo 17, lemos assim: por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel
assim, desculpa, e fazer propiciação pelos pecados do povo. O Senhor Jesus, na sua obra, manifestou a sua profunda misericórdia para que nós pudéssemos chegar a Deus. Quando no Novo Testamento nós encontramos essa palavra que tanto traduzida por misericórdia, é entendido que essa palavra ela traduz uma expressão hebraica muito conhecida, que apareceu algumas centenas de vezes ao longo do Antigo Testamento, que é a palavra Hesed, que eu tenho para mim que nós temos algumas dificuldades de captação de todo o sentido de Hesed. Nós vamos encontrar essa palavra sendo traduzida por misericórdia, por amor fiel, por fidelidade. E a ideia dessa palavra é que, uma vez que Deus firmou um pacto com alguém, Ele garante, pela sua fidelidade, a manutenção desse pacto. Isso significa nos amar sempre, custe o que custar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, Jeremias vai dizer. É a Hesed de Deus. Então, quem traduz Hesed por amor leal, mas é um amor misericordioso, leal, mas é um amor misericordioso e leal a um pacto que ele propôs e ele estabeleceu. Então, aqueles que se renderam a Cristo e desfrutaram do perdão que ele oferece, estão dentro de um projeto de Deus. Estão dentro de certas condições. Que mesmo que a gente se distancie, peque, ofenda a Deus, a sua misericórdia permanece. Ele é fiel. Veja, a nossa salvação está fundada em misericórdia. Como nós vimos, nós somos os pobres de espírito que clamamos pelo favor misericordioso de Deus. Quando Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3, ele diz assim, versículo 4, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus irmãos, por que nós chegamos a Deus? Absolutamente pela misericórdia dele. Ele olhou para nós, ele teve dó. Não foi por causa da justiça que nós praticamos. Ele teve pena. Ele se compadeceu de nós, ainda que muitos de nós rebeldes, hostis, agressivos. Ele olha para nós e tem dó. Veja, em Efésios capítulo 2, versículo 4, diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Veja, o amor é grande, a misericórdia é rica. A razão por que nós chegamos a Deus é unicamente, é meramente pela misericórdia de Deus. Não existe outro meio de nós sermos salvos, exceto pela misericórdia de Deus. Os crentes verdadeiramente maduros e espirituais do contexto de Israel tinham essa compreensão com clareza quando eu olho, por exemplo, no Salmo de número 130, versículo 7, em que ele diz: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal, misericórdia, Hesed, e plena redenção.
O crente do Antigo Testamento, sério, entendia isso. A redenção vinha de Deus, por causa do amor leal, da misericórdia que ele tem, que faz parte do seu caráter. De novo, já citei e leio para vocês o texto de Lamentações 3:22, que diz: graças ao Senhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Dias atrás, eu não sei exatamente por que razão, acho que foi talvez até dia 16, sendo meu aniversário hoje, 3 dias antes do meu aniversário, eu estava sentado no terraço em casa, isso era um pouco antes das... Estava sentado ali desde um pouco antes das 6 da manhã, e mais ou menos 6h50, eu recebi a mensagem de um outro santista que nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo hospital que eu, só que com um ano depois que eu. Então ele estava me escrevendo, me dando os parabéns já com uns 3 dias de antecedência, e ele só desejava os parabéns, como ele transmitia a sua oração, né? E eu estava justamente na minha reta, no meu terraço, olhando o sol soltar seus primeiros brilhos diretos. E aí eu não resisti, eu fui e tirei a foto daquele pedacinho do sol brilhando no horizonte. Nem todo ele estava ali ainda. Eu mandei de volta para o Sérgio, dizendo: meu irmão, se completa mais um ciclo das misericórdias de Deus sendo renovadas para nós nessa manhã. A razão por que nós somos salvos é absolutamente pela misericórdia. E se nós temos consciência, com a consciência de que nós somos salvos pela misericórdia, de que maneira nós vamos tratar as demais pessoas? Se Deus tivesse agido com justiça conosco, nós seríamos condenados. Na verdade, ele agiu com graça, nos dando um favor que nós não merecemos. Ele agiu com misericórdia, não dando o castigo que a gente merecia. Só misericórdia. Agora, lógico, quem desfruta dessa misericórdia, dessa compaixão, como é que vai lidar com os outros? Como é que vai lidar com os seus ofensores? Como é que nós vamos lidar com essas pessoas? Como é que nós lidamos com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho, com os subordinados? Porque, vejam, nós não podemos nos livrar desse fato de que nós somos uns pobres de espírito, miseráveis, que fomos alcançados pela misericórdia. E agora nós temos a tarefa de também ser misericordioso. Em Tiago capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Logo mais nós vamos tropeçar num texto que diz o seguinte: a maneira como nós lidamos com os outros vai refletir também na maneira como Deus vai nos tratar oportunamente. Se nós somos duros, austeros com as outras pessoas, nós estamos semeando a maneira com que Deus vai nos tratar.
Se por outro lado, nós somos misericordiosos, nós estamos cultivando a maneira como Deus vai lidar conosco. Veja, ao longo das Escrituras, nós vamos encontrar expressões humanas de misericórdia tremendas. Eu ainda me lembro da minha mãe contar a história de Abraão e Ló. Abraão era o homem da promessa, carregou consigo seu sobrinho, Ló. Seu sobrinho foi para um lado, ele foi para o outro. Na verdade, Abraão disse para o seu sobrinho: pode escolher o lado que você quer ir. Como assim? Se eu tivesse no lugar de Abraão, seria difícil essa história de pode escolher para onde você quer ir, que eu fico com o outro. Misericórdia envolve ser resignado. Dá para o outro oportunidade que o outro nem merece. Quando eu penso em José com seus irmãos, isso me impressiona. Ao longo daqueles capítulos 45 a 50 de Gênesis, nós vemos que os irmãos de José estão apavorados porque seu pai está para falecer e falece, e agora eles estão na mão do seu irmão que tem todo o poder do Egito, e eles estão imaginando o quê? Eles estão imaginando que vai ser a hora de José e a forra pelo que os irmãos fizeram com ele. E quando eles vão falar com José, nosso pai, sabe, deixou uma mensagem para você, mais uma vez mentindo, manipulando. Esse homem fala: não foram vocês que fizeram nada comigo. Foi o Senhor, ele estava preparando para esse momento. Um homem que tinha razões para estar magoado. Um homem que tinha poder para executar justiça. Ele é misericordioso com os seus irmãos. Quando eu penso no Moisés com Miriam, sua irmã, que tem uma atitude tão imprópria, e ela recebe parte do juízo de Deus, entretanto Moisés intercede por ela. Quando eu penso num Davi com Saul, que já tinha sido ungido como quem que seria o rei de Israel, e ele tem duas oportunidades de matar Saul, e ele não mata. Ele poderia dizer: entregou nas minhas mãos. É a oportunidade. Entretanto, ele não faz isso. Veja, em Provérbios 11:17 diz o seguinte: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. A maneira como você age, asperamente, cruelmente, afeta as pessoas, mas afeta você também. E não afeta só você, isso afeta Deus, e isso vai influenciar a maneira como Deus vai lidar com você. O pobre de espírito tem consciência que ele é alcançado pela misericórdia de Deus. O pobre de espírito sabe que ele chegou a Deus somente pela sua misericórdia. E como alguém que sabe que não tem crédito, que não tem vocação para ser justo nem juiz, ele lida com as pessoas. Como o sobrinho inconveniente de Ló, como irmãos traiçoeiros de José, como uma irmã indigna como a de Moisés, como Saul, um adversário, ele age com misericórdia. Quem faz os bens bem aos outros, a si mesmo faz. Porque isso
isso o acredita diante de Deus. Meus irmãos, seja no relacionamento dentro de casa, seja no relacionamento fora de casa, nós somos chamados para sermos misericordiosos, mesmo porque o que nós alcançamos, de onde chegamos, chegamos pela misericórdia que se renova a cada manhã. Eu penso num Estevão sendo apedrejado e orando por aquelas pessoas, pedindo que Deus as perdoe. Repetindo o Senhor Jesus. Em Provérbios 12:10 diz o seguinte: o justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. A expressão de misericórdia e de bondade de um justo se manifesta até com seus animais. Por isso, eu diria, misericordioso não é uma ação. Misericórdia não é uma ação. Misericórdia é um traço de caráter. E alguém que tem essa convicção, essa visão, essa compreensão de que a sua existência é baseada absolutamente, unicamente, pela graça de Deus, esse alguém deverá tratar as demais pessoas com total misericórdia, graça e compaixão. Eu desfruto da misericórdia de Deus? Eu trato as pessoas com a mesma expressão da misericórdia de Deus. E isso o que me acredita para desfrutar ainda mais da misericórdia de Deus. Simples assim. Todos nós queremos ser tratados com misericórdia. Como é que nós tratamos com misericórdia? Uma das cenas que mais me chocou nos últimos anos, que quem me contou foi minha esposa, por um testemunho que ela ouviu numa sala de aula aqui da igreja, dado pelo Satil. Satil é um missionário dentro de cadeia. E ele contou que encontrou na cadeia uma mulher que, pelas próprias presas, ela era colocada de lado e ninguém dava espaço para ela. Ela era do crime e ela tinha um namorado casado e o namorado não estava correspondendo às suas expectativas em termos de estar com ela. Então um dia essa mulher sequestrou o filho dele, matou, preparou uma refeição e ofereceu para ele. E o Satil contou na ocasião, que lógico que na prisão ela era extremamente mal vista e tinha seus dias contados. Ela não podia nem tomar banho. Ele disse que ela fedia, porque ela não tinha chance de se expor a tomar banho, porque isso poderia significar morte para ela. É o Satil quem vai contar da misericórdia, do amor. Quem de nós tem um caráter íntegro e justiça ao ponto de que possamos condenar quem quer que seja? Deus foi misericordioso conosco. Não interessa o tamanho do pecado, não interessa o tamanho da ofensa. Está dizendo,
eu quero que você reproduza isso. E na medida que você reproduz isso, eu vou te tratar com mais misericórdia ainda. Perguntas? Comentários? Que desafios temos, hein? Desafios de vivemos a semana marcados pela fome e pela sede de vermos o caráter de Deus reproduzido e refletido em nós. Fomos chamados para expressarmos pelas demais pessoas a misericórdia. Que nós possamos, ao longo da nossa vida, esses dias, crescer no exercício de misericórdia. Seja de orar, seja de perdoar, seja de se compadecer, seja de pregar. Nós somos chamados para reproduzir o caráter de Deus, como resposta à misericórdia de Deus, porque nós somos uns miseráveis que não tínhamos créditos para chegar a Ele e fomos feitos cidadãos celestiais, filhos de Deus. Vili vai falar? Eu queria fazer um comentário a respeito do que você mencionou um pouco de tempo atrás, a respeito de que nós não devemos esperar, nesse tempo presente, nenhuma retribuição de misericórdia da parte de Deus. Isso pode acontecer e pode não acontecer. Quando nós olhamos lá para o texto de Tiago 2, quando ele fala que o juízo, que a misericórdia se sobrepõe ao juízo, eu encontrei, um pouco de tempo atrás, um texto de 2 Timóteo 1, 16 a 18, e no meio do texto, Paulo está falando a respeito do Onesífero, e diz que o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Provavelmente ele está se referindo com naquele dia, o dia do Bema, onde nós vamos receber segundo o bem ou o mal que fizemos por meio do corpo. Eu suponho que alguns males feitos por meio do corpo possam alcançar da parte do Senhor misericórdia naquele dia, e nós não recebemos o que merecíamos, a perda de algum benefício eterno, coisa dessa natureza, o que é um estímulo para a gente se aplicar em ser misericordioso, tendo em vista um benefício, uma recompensa no futuro. Eu diria até, excelente passagem que se empregou, tanto o versículo 16 quanto o versículo 17, que mostra a maneira como ele tratou, né? Me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. E ainda no versículo 17 diz, me procurou solicitamente até me encontrar. Naquele dia, vai dizer no versículo 18, né? E eu diria, até hoje eu diria, ele também pode desfrutar das misericórdias do Senhor, tanto ele como sua casa. Uhum. Excelente referência. Senhores, 2 belos desafios para essa semana. Desafio de viver faminto e sedento por reproduzir a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, sendo expressão da misericórdia de Deus. Se nós podemos encerrar com a palavra de oração, a pergunta é, Harena, você pode nos dirigir a oração e encerrar esse tempo? Tem que ligar seu microfone. Posso sim. Querido Deus, nós louvamos ao teu nome, te agradecemos pela explicação da tua palavra e pedimos ao Senhor, ó Deus, para que o Espírito Santo do Senhor venha recordar cada dia a tua palavra ao nosso coração, enchendo-nos, ó Deus, de misericórdia com a vida das pessoas, com aqueles que às vezes nos tratam mal,
com aquelas pessoas que às vezes não consideram. Mas, Senhor, que nós possamos olhar para Ti, ó Deus, que nós possamos nos lembrar do Teu grande amor, da Tua grande misericórdia, e constrangidos, que a gente possa, sim, demonstrar esse amor e misericórdia pelos outros também. E obrigada, Senhor, obrigada. Não temos palavras para Te agradecer. Tamanha misericórdia com as nossas vidas. Cuida de nós essa semana. Também quero agradecer ao Senhor pelo aniversário do pastor Fernando. Pedir ao Senhor, a Deus, que o enche e capacite cada vez mais para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.